Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa Bíblia está aberta em Salmos 37, versículo 7, que diz: Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? A gente já percebe, já vimos exemplos de pessoas que tentaram se esconder de Deus e não tiveram sucesso em suas fugas. O homem pode fazer as suas coisas erradas, pode projetar até uma fuga e dizer: eu vou fazer isto, vou me esconder, o pastor da igreja não vai ver, as obreiras não vão ver, ninguém vai ver o que eu vou fazer. E até faz, pode fazer o que quiser, falar o que quiser, mas a Bíblia Sagrada nos mostra para nós que não tem como homem, como uma mulher, se esconder do nosso Deus. Então, primeiro, 4 coisas que o homem pode correr, mas não pode se esconder. Primeiro, o homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Diga comigo assim: o homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Observa uma coisa: não há criatura alguma, não há nada encoberto diante do Senhor. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Todas as coisas estão perante Deus, porque um dia nós haveremos de dar conta diante do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Se você quiser acompanhando os textos, pode acompanhando. Se quiser anotar, pode anotar, não tem problema nenhum. Gênesis capítulo 3, versículo 9 conta a história quando o primeiro casal, Adão e Eva, se esconderam após terem cometido o pecado da desobediência. Meus irmãos, hoje é um culto de terça-feira, é um culto de ensino. Então, se nós ir um pouquinho mais forte na palavra, vocês vão entender por que nós estamos indo um pouquinho mais forte, porque é culto de ensino. Se fosse uma sexta-feira, seria outro tipo de mensagem, mas hoje é doutrina, então eu posso ir um pouquinho mais adiante, como se fala. Preste atenção: a desobediência, Adão e Eva desobedeceram. O problema é que a desobediência, ela é um problema que nos dias atuais ela tem entrado fortemente na vida de muita gente. A desobediência é um pecado universal. Quando eu falo universal, eu estou falando todo o globo terrestre. Todo o globo terrestre. Chile, Argentina, todos os continentes da Terra, todos os lugares, a desobediência está presente. Seja ele conservador ou neopentecostal, ou seja ele liberal, seja o que ele for, o que ele quiser ser na vida do camarada, seja o que ele quiser ser, a desobediência vai lhe perseguir, porque é um pecado que persegue a raça humana desde o princípio. A desobediência
faz parte da história da humanidade. Você quer ver um exemplo? Bem claro para você. Quando Abraão e Ló estavam nas campinas do deserto, Ló sabia que para aquele lado de lá havia homens gigantes, ele tinha que ficar com seu tio. Mas Ló preferiu ficar com as campinas do outro lado, porque lá era melhor. Ele desobedeceu, e por desobedecer, o que acontece? Ló foi preso por desobedecer. Sansão sabia que ele não podia namorar com Dalila, que ela seria um perigo para ele, mas ele foi, ficou com ela, e pela sua desobediência foi exposto ao pecado chamado escravidão. Pela desobediência de Sansão, ele foi exposto ao pecado chamado escravidão. Pela desobediência, nós vimos muitos textos na Bíblia Sagrada que nos mostram de pessoas que tiveram problemas maiores. Quando Acã foi sacar as cidades com o povo de Josué, Deus falou: Josué, prepara o povo, vai na cidade, liquida com tudo que tem por lá, mas não pegue nada daquele local. O que Acã faz? Pegou uma capa babilônica, pegou um pouco de ouro, mais algumas coisas, escondeu embaixo do tapete, no meio da sua tenda. O que acontece? Deus fala: Josué, põe o povo para santificar, porque amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, tem coisa errada no meio da congregação. E foi passando de um por um, até que chegou em Acã. E a desobediência de Acã, não podia pegar nada, ele estava com a capa babilônica, terminou ele sendo castigado por Deus. E os irmãos sabem o castigo que Acã teve, por desobedecer. Então, o homem pode tentar se esconder nos olhos do Senhor, mas não pode correr de Deus. Eu posso descer aqui do altar, ir lá no boteco, né? Tomar uma cerveja, por exemplo. Eu posso ir lá. Pode o meu pastor não ver, mas os olhos do meu Deus vai ver quando eu vou estar lá tomando aquela cerveja. Eu posso descer aqui do altar, ir para o centro e aprontar umas, como se diz. Meu pastor não está comigo me vendo, mas os olhos do meu Senhor vai estar me contemplando. Então não adianta eu tentar correr. Aonde eu for, Deus vai me contemplar. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem pode correr o mais que ele deseja, mas dos olhos de Deus ninguém pode se esconder. Quando Caim fez o pecado de matar seu irmão, ele tentou se esconder, e Deus falou: aonde está seu irmão? Eu não sei, sou eu o protetor. E Deus falou: o sangue dele clama diante de mim. Aonde está teu irmão? O sangue dele clama diante de mim. Segundo Samuel 11, versículo 12, Davi não pôde esconder-se das consequências do pecado. Da sacada do apartamento dele, ele viu uma mulher se banhando nas margens do rio e disse: tragam ela, eu a desejo. Ele era rei. Quem vai querer ir contra as palavras de um rei?
Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi foi castigado. E ele, quando recebeu o castigo de Deus, diz a palavra que ele orou, jejuou e se enrolou ao pó. De tão grande que foi o desespero dele, ele buscou em Deus uma resposta. Mas teve que pagar pelo seu erro. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Fala comigo, está em todo lugar. Os olhos do Senhor, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Gálatas capítulo 2, Pedro nos fala a palavra do Senhor. Aqui, o apóstolo escreveu que nós não podemos nos esconder de Deus. Não há como você se esconder. Por mais que você tente dizer, não, eu fiz isto, vai ficar assim, Deus vai me perdoar. Ele perdoa você. Mas muitas das vezes, as coisas acontecem erradas por causa da sua desobediência. Sabe que não deve fazer aquilo ali e faz. E o pior que tem uns crentes que são teimosos. Só que nem aquela criança que você fala para ele, não mexe ali. Ele espia para você, mas vai se esforçando de lado. Quando você vê, ele vai lá, põe a mão e puxa. Não é? Filho, não mexe ali. Mas ele vai lá e mexe. É criança, não tem consciência, não tem conscientização. Mas tem muito crente que é como aquela criança. Deus está falando, não faz isto é pecado, é errado. E ele vai se esforçando, se escondendo de um, de outro, e faz. Irmãos? Então diga comigo assim, ó. O homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Vá aonde você for. Lembra de Jonas, no porão do barco? Eu não vou pregar em Nínive. Tá brincando? Eu ir para Nínive para quê? 600 mil habitantes, 350 mil crianças, só animais de em torno de 400 mil animais, entre gatos e cachorros, bichos domésticos. Uma cidade com mais de 400 animais, 400 mil animais. Só as crianças davam 350 mil. E Jonas pensou consigo, se as crianças quisessem matar, era 350 mil crianças, fora 600 mil habitantes. Uma cidade, Nínive, cercada por um muro de 8 metros de altura. Ele pensou, de jeito nenhum. Deus manda outro. Eu não vou lá. E o que acontece? Ele foi se esconder aonde? No porão do navio. E Deus faz o quê? Manda uma tempestade grande, gigante no mar, e o barco começa a balançar para a esquerda, para a direita, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, e os marinheiros começaram a dizer, o que nós fizemos? Nós mexemos com a ira dos deuses, e começaram a clamar. Eles disseram, cadê o turista? Ele está lá no porão do barco, chame ele. Peça para ele clamar o Deus dele. Você acha que naquela hora a consciência, o subconsciente de Jonas não entrou em ação? Aí entra o segundo item. O homem pode correr, mas não pode se esconder da sua consciência. Primeiro, o homem não pode se esconder de Deus. Segundo, o homem não pode se esconder da sua consciência. A consciência
é um poder implantado diante de nós que nós avalia normalmente nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. A consciência é aquela voz no interior que impede que as pessoas façam algo errado. É um nervo central que está ligado em nosso cérebro, que nos dirige os nossos atos, quando nós devemos de agir ou não agir, discernindo o que é certo e o que é do errado. Consciência! O homem não pode se esconder de sua consciência. Ele pode fazer algo errado, mas à noite, quando ele deita a cabeça no travesseiro, fica o pensamento maquinando na mente dele. Jonas disse: Senhor, eu sei porque tudo isso está vindo, eu sou o culpado. Você já viu aquela pessoa assumir a culpa e dizer: não, está acontecendo isso porque eu sou culpado? Assumo o erro. Foi isso que aconteceu com Jonas. Se escondeu, tentou se esconder. Olha só, infringiu duas coisas: tentou se esconder de Deus, mas sua consciência o acusava. E os marinheiros disseram: mande ele clamar ao seu Deus. Você acha que ele não pensou naquela hora: puxa vida, agora complicou? Como dizem muitos por aí, e agora ferrou para o meu lado, né, irmão? Dizem por aí: nossa, agora sim, agora a casa caiu. Ele pensou consigo: eu sou o causador de todo esse mal. E ele disse: estou fugindo do meu Deus, me lance no mar. E um marinheiro olhou para o outro e disse: de jeito nenhum, eu ser culpado pelo sangue inocente desse homem, eu não jogo ele nas águas. Ele disse: me jogue, eu assumo a responsabilidade. Jonas pensou que se escondendo, ele ia mudar a rota daquilo que Deus planejou para ele. Só que não tem como você mudar a rota de Deus para a sua vida. Não tem como Deus voltar atrás. Se Ele determinou para você ir lá pregar a palavra, é você que Ele vai mandar, não sou eu. Porque Deus chama e capacita. Primeiro Ele chama, depois Ele te capacita. Então, se Deus te dá uma oportunidade, não fica querendo voltar atrás ou se esconder e dizer que não sabe falar, eu não sei pregar. Deus te capacitou. Cada um Deus usa de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma chamada. Um prega a palavra, o outro tem a chamada para orar, o outro tem chamada para jejuar, outro tem chamada para evangelizar. Todos têm uma chamada. Então, se Deus está te confiando, não foge daquilo que Deus te incumbiu de você fazer, porque sua consciência te acusa. Quantas vezes cometemos um erro no trabalho? E a nossa confiança, a nossa consciência acusa. Uma certa vez eu estava vindo na faixa, dirigindo meu carro de noite. E de repente eu vi que saltou um animal, não sei se era um graxainho, o que era. Não tinha como frear o carro. Se eu freasse, vinha uma carreta em cima de mim. Ela ia bater atrás do meu carro e ia dar um acidente feio. E por dias eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, pensando, a minha consciência pensando: será que não tinha dado para evitar de bater naquele bicho? Sei lá o que era, até hoje eu não fiquei sabendo que animal era aquilo, eu só sei que bateu no meu carro. Mas eu não podia parar, porque se eu parasse, a carreta batia atrás do meu carro e dava aquele bolo de carro, e nós tudo ia morrer certamente. Mas minha consciência ficou dizendo: será que eu não... Talvez se eu viesse um pouquinho mais devagar, será que eu não tinha evitado?
Quantas das vezes você faz algo e você fica pensando, será que eu não podia ter evitado? Muitas das vezes nós vamos indo rua fora e você passa por uma pessoa, você não o cumprimenta e você olha para trás e diz, puxa, se ele olhar para trás eu vou levantar a mão, eu vou abanar. A sua consciência te acusa, eu não a cumprimentei. A sua consciência acusa você. Então você pode tentar correr, mas não pode se esconder de Deus. O homem pode correr, mas não pode se esconder de sua consciência. Primeiro, a sua consciência é uma confissão e uma oportunidade de pedir perdão a Deus. É uma oportunidade para receber misericórdia de Deus. Uma confissão sincera diante de Deus permite a renovação de sua alma e sua abertura à graça de Deus para que possa tornar você um cristão melhor e mais eficaz na presença de Deus. Provérbios 28, versículo 13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Levanta a mão e fala assim comigo: se eu confessar os meus erros diante do meu Deus, então eu vou alcançar misericórdia diante do Senhor. Agora pode glorificar. Vamos então para o pátio, para você não esquecer. Número 1, o homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Número 2, o homem pode correr, mas não pode esconder de sua consciência. Número 3, o homem pode correr, mas não pode se esconder da sua morte. Dinheiro, fama, poder. É bom ter dinheiro. É bom termos fama. É bom nós termos poder. Mas uma coisa temos que ser conscientes: que a morte não faz acepção de pessoas. Ela vem para todos. A morte vem para o pobre, como também vem para o rico. A morte vem para o bonitão e também vem para o feioso. A morte vem para toda a humanidade. E tem dois tipos de morte. Tem a morte física e a morte espiritual. Observamos em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, o pobre e o rico, os dois morreram. O homem rico, nesse texto de Lucas, gozou dos seus bens aqui na terra, tinha roupas finas, comia o que queria, se vestia, tinha todas as regalias que o ser humano tem direito. Mas quando chegou a hora dele morrer, ele morreu. Também conta a história que na porta da casa daquele homem rico havia um pobre que se alimentava com migalhas. Diz a palavra que os cães lambiam as feridas do pobre homem. No mesmo dia que aquele homem rico morre, o pobre morreu também. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ser rico não leva ninguém ao céu, como também ser pobre não leva ninguém ao céu.
O que leva você a se salvar é aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Isto sim vai levar você à salvação. Cristo, só Cristo pode salvar você, meu irmão, no futuro. Todos vão morrer. Todo mundo vai morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Salmo 116, versículo 15: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas o que eu quero dizer para você, primeiro, 4 coisas que o homem corre, mas não pode se esconder. Primeiro, o homem pode correr, mas não pode se esconder dos olhos de Deus. Segundo, o homem pode correr, mas não pode se esconder da sua consciência. Terceiro, o homem pode correr, mas não pode se esconder da sua morte. E em quarto lugar, para finalizar, o homem pode correr, mas não pode se esconder do dia do juízo final. Todos hão de comparecer diante do trono de Deus para ser julgado. Uns para a glória e outros para a perdição eterna. Uns para receber a recompensa do seu trabalho e outros para ser julgado. Amigo que está me ouvindo agora, amigo irmão, eu quero te dizer para você que você pode fazer o que quiser, mas você não pode se esconder dos olhos do Senhor. Aonde tu te vê, Deus, aonde você está, Deus te vê. Você pode fazer o que você quiser, mas não foge da tua consciência o que você fez de errado. Você pode correr, tentar se esconder, mas a dor da morte um dia vai atrás de você e você vai deixar este mundo. Você vai se encontrar com o Senhor para ser julgado no grande dia do juízo final, aonde a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 20, versículo 11: e vi grande trono branco, e o que estava sentado no trono, sobre ele cuja fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar. Vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Versículo 14: e a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Salmos no capítulo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerão de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 28: ali haverá prantos e ranger de dente. Não há como se esconder. Deus vai julgar todos um dia. Fica de pé. A palavra foi ao teu encontro. Curva a tua cabeça agora e nós vamos passar ao pastor da igreja, que vai dar a sua participação nesta tarde. Segure na mão da sua irmã agora. Feche os teus olhos. Esta palavra, o Senhor falou com alguém. Eu sei que Ele falou. E o Senhor diz para você que o Senhor está te contemplando aqui nesta tarde. Aonde você for, o Senhor te contempla. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, eu quero nesta tarde entregar esta palavra para esta igreja. Senhor Jesus, eu quero, Pai amado, entregar esta palavra para os teus filhos, ó Pai. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor falou o coração de alguém aqui nesta tarde, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.